desviavam pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia que o Senhor concedeu a nós de estarmos aqui, Senhor, na tua casa. Nós aprendemos um pouco mais da tua palavra. Ó Deus, revele a tua palavra para os nossos corações mais e mais. E se tiver alguém enfermo nessa manhã, Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor que venha, ó Deus, estancar toda enfermidade no nosso meio. Nós cremos nisso pelo poder da tua palavra que vamos aprender. E nós vamos aprender e colocar em prática a tua palavra. Nós cremos no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo nessa manhã. Amém e amém. É um tema que nós vamos estudar aqui pela manhã. Tema muito bom. Tema a qual que esse tema o Senhor cura hoje. Creio que poucas pessoas desenvolvendo esse trabalho, essa tarefa. Então, nós vamos estudar um pouco desse tema. É muito bom e nós precisamos de colocar cada dia em prática. Vamos lá na introdução. A introdução diz assim, os irmãos acompanham. Assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanece imutável na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. A produção vem mostrando para nós o caráter de Jesus é imutável. Quer dizer, o caráter de Jesus não pode sofrer variações, não pode mudar. Não me foge da memória, em Hebreus, acho que é 8:13, diz que Jesus é o mesmo ontem, passado, hoje, presente, e será no futuro o mesmo. Então o Senhor Jesus, Ele permanece o mesmo, desde o princípio da fundação de todas as coisas. Jesus não mudou. Então nós vamos falar quem foi que mudou. Vamos trazer um comentário a respeito. Por que nós não vemos mais, nós não estamos vendo mais esses tipos de milagre, de cura. Há um bloqueio muito grande. E nós precisamos de desbloquear isso. A igreja tem a chave para desbloquear. A igreja tem a chave para desbloquear essa manifestação. Se a introdução do texto mostra para nós de que Jesus, Ele curou no passado e também Ele faz cura hoje. Isaías diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades
Ele se fez maldito, levando todas as nossas enfermidades. Mas nós podemos entender e compreender que tipo de enfermidade que Jesus levou sobre si. Que tipo de enfermidade? Porque nós sabemos que o mundo, a natureza, o mundo cósmico, nós sabemos muito bem que a camada de ozônio, o homem tem destruído. O homem tem feito muitas coisas para poder destruir o planeta, as vegetações. A terra sofre pelo pecado humano. Então, existem algumas enfermidades que elas são produzidas através de demônios, e existem algumas enfermidades que são produzidas através da através da atmosfera poluída. Então isso vai gerar a enfermidade física e também gera a enfermidade. Os demônios também têm poder, tem esses trabalhando nesse meio para inserir também enfermidade física e como espiritual. Enfermidade física e espiritual. Então nós podemos perceber algo muito importante no nosso meio, no dia de hoje. Quando falo no dia de hoje, é agora. No dia de hoje, nós podemos perceber que essas práticas, essas manifestações de cura, está um pouco escasso. Há uma escassez. Mas será que isso é culpa do Espírito Santo? Será que isso é culpa do próprio Jesus? Não. Não é culpa do próprio Jesus. Nós somos grandes. A igreja de Jesus, ela tem uma responsabilidade muito grande. Primeiro, de ensinar a palavra, curar os enfermos, libertar os oprimidos. Então, curar os enfermos está dentro de um mandamento, dentro de uma ordenância de Jesus para a igreja. Então, Jesus não mudou. Aí você vai se perguntar: quem mudou então? Por quê? Nós não estamos presenciando as curas instantâneas. Jesus fez várias curas, curou várias pessoas. Então nós precisamos, porque a lição, a aplicação da lição é para nós, para a igreja, para aquele que ouve a palavra de Deus. O primeiro item diz assim: a cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública do Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica, a cura, orientação bíblica, e as curas de Jesus do Novo Testamento. Quando falamos desse tema aqui, irmão, de saúde pública, o nosso país, os governantes estão em dívidas. Se for levar para essa área, estão em dívidas. Em dívida. Porque nós não temos saúde. Se for procurar aí um dentista, é uma luta. Um ortopedista é uma guerra. Então, saúde pública hoje, nós não temos como deveríamos ter. Porque nós pagamos aí os nossos impostos, então nós não temos saúde pública. Falo de saúde pública, entenda-se que
quando o comentarista vem trazendo isso, essa temática aqui dentro desse primeiro item, a respeito da saúde pública, que ele ponta para o Antigo Testamento, e também ele ponta para as curas de Jesus, porque Jesus, ele não era obrigado a curar ninguém. Jesus não era obrigado a curar ninguém, não existia essa obrigação. Jesus sentia compaixão das pessoas. Jesus sentia compaixão das pessoas. Agora, obrigado, não. Então entenda-se que quando fala do Antigo Testamento, nós podemos ver a respeito da saúde pública no Antigo Testamento. Percebe-se que existia a lei, e essa lei do Antigo Testamento, os irmãos sabem, de que o próprio capítulo 15 ali, do livro de Levítico, fala a respeito da lei e algumas enfermidades. E o comentarista falou, o comentarista trouxe essa informação para nós podermos compreender e entender de que as enfermidades do Antigo Testamento, compreenda-se que existia um ritual, existia uma forma de sanar, de parar. Mas essas formas de sanar e parar essas doenças do Antigo Testamento era através só do próprio Deus. Era através do próprio Deus. Então entenda-se que quando Jesus falou, o próprio Deus falou para Israel, disse que eles guardassem a palavra, ouvissem a voz do Deus Todo-Poderoso, guardassem os mandamentos, os estatutos, ele seria Deus deles. Ele falou assim, ó, eu sou o Deus de vocês, que te saro vocês. Mas existem as enfermidades que também eram sanadas através de algumas formas de remédios e outras coisas mais no Antigo Testamento. Então compreenda que o próprio Deus no Antigo Testamento ele vem falando sobre isso. Percebe-se que quando ele falou assim, ó, se vocês sentar no lugar aonde sentou alguém que tinha fluxo de sangue, serão imundos. Então essa imundícia que tomava ali conta do corpo da pessoa, e ele falou assim, ó, para poder sarar, você tinha que ficar fora do arraial tantos dias. Os irmãos entendem? Para poder se curar, teria que ficar fora do arraial tantos dias. Isso passava para a responsabilidade do próprio Deus de cura. Mas existia também algumas formas do Antigo Testamento. É igual feridas no Antigo Testamento. Usava-se pastas, azeite, outras coisas mais. Então, o texto mostra para nós de que a responsabilidade pela misericórdia de Deus no Antigo Testamento. E Jesus veio completando isso no Novo Testamento. Eu quero falar aqui. Esse dia eu estava estudando um negócio aqui na Bíblia aqui a respeito que Jesus curou a sogra de Pedro. E o texto diz que a sogra de Pedro estava enferma. Febre. Estava enferma ali. Alguns comentaristas colocam que ela estava com febre. Jesus curou. E o texto diz que logo após Jesus curar ela o serviu Jesus. Ela foi servir o Senhor. Foi servir, trabalhar, servir. E compreenda-se que os irmãos sabem que se Jesus, tem muitas pessoas que às vezes eu estava observando, tem muitas pessoas que às vezes
não quer a cura, não quer ser curado. Não, porque se eu for curado, eu tenho que servir. Então tem muitas pessoas que não querem ser curado, porque eu acho que elas não querem servir ao Senhor. E toda pessoa que está enferma, ela depende de alguém. Toda pessoa enferma depende de alguém. Uma criança enferma depende dos pais. O adulto enfermo depende dos médicos. Porque toda pessoa enfermo depende de alguém. E nessa manhã existe uma revelação que o Senhor colocou no meu coração. Se tiver alguém enfermo espiritual, Jesus está dizendo assim, que você não vai precisar de ninguém, mas Ele próprio vai te curar. Ele próprio vai curar. Porque todo enfermo depende de alguém. E é por isso que Jesus não quer que nós dependemos das pessoas. Ele quer nos curar para nós vir servir a Ele. Ele quer nos curar para nós servirmos a Ele. Então todo enfermo depende e precisa de alguém. E Jesus quer fazer isso pela manhã. Nos curar espiritualmente e fisicamente. Vamos lá. Número 1. O ponto 1. A saúde pública no Antigo Testamento, em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte, viu? Deus garantiu a saúde aos filhos de Israel desde que eles cumprissem o termo do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. Os remédios não estavam no médico, os remédios não estavam nos médicos, como nos povos vizinhos, mas em Deus. Então o Senhor, aqui no Antigo Testamento, Ele fala para o teu povo de que Ele iria curar as enfermidades, mas se o povo cumprisse o pacto que foi feito no Sinai. Então existe aqui uma condição. Qual é a condição? A condição da cura: cumprir, obedecer, porque tinha feito o pacto no Sinai. E ele falou assim, ó: se ouvires, se guardares, se me servires e não servir outro Deus, eu sou Deus que vou sarar vocês. A condição aqui é obedecer. Essa é a condição. Então, dentro das culturas, as nações vizinhas, elas tinham algumas formas, remédios e outras coisas para fazer o trabalho medicinal. Mas Israel dependia do Senhor, do próprio Deus. Existia. Mas para algumas curas, e as curas, e as graves, enfermidades graves, as enfermidades graves dependiam do próprio Deus, para curá-los. Tem um versículo na Bíblia que diz que, se não me foge da memória, é Lucas 1,18, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Acho que é Lucas 1,37. Então para Deus nada é impossível. Mas entenda que as coisas que são impossíveis para nós, para Deus é possível. As coisas impossíveis são para Deus fazer.
as coisas possíveis para nós. Será que Deus vai levar um técnico de enfermagem na sua casa para você tomar a vacina que você precisa? Isso é impossível? Não. Isso é possível para nós ir até o posto de saúde para tomar a vacina. Então, as coisas impossível é para Deus. Eu estive numa igreja semana retrasada, e uma jovem senhora, ela contou um testemunho muito lindo, que o filho dela nasceu com um buraco no coração. Meu Deus do céu. Fiquei, meu Deus. Nasceu com um buraco no coração. Então a gente olha assim, é impossível. Só que daqui a pouco ela vem se alegrando dizendo que Deus fechou o buraco do coração do filho dela. Então essa enfermidade, essas coisas de milagre, é Deus que faz. Deus faz o milagre. Mas existe uma condição para Deus fazer o milagre. Deus fazer o milagre, existe uma condição. Se ouvires, guardares, obedecerem. Então existem condições para Deus fazer o milagre. Então Israel, existiam algumas enfermidades em Israel, que eram enfermidades graves, e essas enfermidades Deus curava. Quem aqui nunca presenciou um momento de cura? Aqui tem pessoas que estão presenciando a cura de Deus em membro da sua família paulatinamente. E Deus faz isso. Deus faz isso, cura. Nós já presenciamos tantas curas aqui. Pessoas sendo manifestas na mão de alguns homens de Deus. O câncer. Outros tipos de doença sendo curado. Nossos olhos aqui nessa igreja já teve isso. No nosso meio. Há quanto tempo nós não falamos mais de milagres instantâneos a ocular? Quanto tempo? Então, a lição de hoje, que o Senhor está falando conosco, é para nós colocar essa ação em prática. Esse algo em prática. Nós precisamos colocar em prática. Que não é só, às vezes, nós pensamos só no ensinamento da palavra, muito bom sim. Porque é através do ensinamento que recebemos a graça de Deus, salvação. Mas ele diz: ide, ensinai e curai os enfermos também. Ele disse ensinar e curar os enfermos. Ele fala em Lucas 10 com 70. Então Jesus vai nos ensinando, mostrando para nós de que forma nós iríamos desenvolver essa ordenança, essa ordem que ele nos deu. Se os irmãos quiserem fazer um comentário, fique à vontade. O ponto 2 presbítero Alexandre, pastor Alexandre, lê para nós, fazendo um favor. Muito bom. Irmãos, então,
Preservação das doenças. Como nós estávamos falando, porque as doenças, elas de que forma as doenças entram no corpo do ser humano? Às vezes por um descuido. Então as doenças hoje estão mais avançadas do que antigamente. As doenças hoje estão mais avançadas. Estão brotando, o nosso corpo está desenvolvendo doenças que às vezes no passado não existia. Esse tipo de doença. Então hoje, às vezes, por um descuido, há açúcar demais no sangue. Diabetes. Hoje inventou uma tal de uma açúcar mascável, que essa açúcar não tem a mesma ligação com a açúcar branca que nós usamos. Então as pessoas hoje, elas estão, como a medicina está se desenvolvendo a cada dia mais, a medicina está avançando, e nós sabemos que existe a cura para tudo. Os irmãos sabem disso. Tem cura para o câncer, tem cura para esses negócios tem cura para tudo, tem. Só que os governantes escondem de nós. O homem ser escravo da farmácia, do remédio. O homem ser escravo do remédio. Tem cura para tudo, tem cura. Mas o homem nós vamos ser escravos onde? Dos remédios, para encher o bolso de alguém. Alguém vai beneficiar com isso aí. Alguém vai beneficiar com isso aí. Aí, acha que nós, igreja, nós temos a luz da palavra sobre nós. Nós temos a luz do conhecimento sobre nós. Antes deles virem com qualquer informação, nós temos a luz do conhecimento, porque a Bíblia já traz essa informação para nós e deu do princípio dos primórdios. Aí entenda-se que algumas enfermidades, por descuido, a glutonaria traz obesidade. Então existem alguns descuidos que nós às vezes não temos, e é por isso que as enfermidades físicas às vezes vêm sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre a matéria física. Mas existe também algumas enfermidades que são postas no corpo do ser humano através de demônios. O próprio Jesus falou isso em Mateus 17, não me foge da memória. Jesus descendo do Monte Sinai, do Monte da Transfiguração. Os irmãos lembram muito bem o que eu vou falar aqui. E tinha um jovem lá embaixo. E a Bíblia diz que há momentos ele caía no fogo e há momentos ele caía na água. Alguns teólogos dizem que era epilepsia, o epilético. Aí Jesus falou assim, as cascas de demônio só saem com jejum e oração. Era demônio. Existem algumas enfermidades que são postas através dos demônios. Oi? Hã? É isso aí. Eu vou. Correto. Então eu estou falando das enfermidades que que tem hoje em dia a dia. Agora, o que o irmão Vânia falou, existem pessoas que estiverem em comunhão com Deus, enchendo o coração, o espírito, a alma da palavra, oração, os demônios não lhe tocam. Existe ali foi. Mas existe as permissões de Deus, que é o caso de Jó, né? Que você está falando, foi um caso a qual que Deus não precisava de provar para Satanás que Jó era fiel. Não. Deus sabia que ele era fiel.
Satanás pegou, mas ele só te serve porque ele tem bens. Ele tem tudo. Aí ele, vou te provar que não é por causa dos bens. Aí permitiu as enfermidades na vida desse patriarca. Permitiu as enfermidades. Então existe, realmente, como eu estou falando, existem enfermidades que são postas por demônios, espíritos. Existem enfermidades, enfermidades atuais, físicas, que são, às vezes a gente atrai essas enfermidades através, por falta de cuidados. Então isso tudo gera as enfermidades físicas. Agora tem as enfermidades, como eu falei, que são postas por demônios. Enfermidades que são permitidas por Deus. E as enfermidades que são, às vezes, que por causa de cuidados que nós adquirimos elas, por causa de cuidados. Por causa de cuidado, nós às vezes passamos a perceber, já percebido de algumas tipo de cuidados, limpezas de casa, essas coisas, enfermidade vem. Às vezes uma vala que está em frente à sua casa não foi sanada, não foi ali colocada uma manilha por falta de quê? Saneamento básico, saúde pública. Então essas enfermidades, elas físicas, elas podem possuir, tomar conta da vida de uma pessoa. Pode entrar. Doente. Pecado. Aí, correto, irmão, falou. Então as enfermidades, aí enfermidades que ele fala ali, apóstolo Paulo fala dos fracos, doentes, os enfermos espirituais. Mas existir também os fracos, doentes, enfermos fisicamente. Porque às vezes algumas doenças se apoderam do corpo do ser humano, né? Por pecar contra Deus, tomar a Santa Ceia indignamente, como o irmão me falou. Então isso nós temos que nos policiar, nós temos que vigiar, nós temos que orar, estar sempre em contato com Deus e com a tua palavra, porque é promessa dele. Ele falou assim: ó, primeira condição, se ouvires e obedeceres a minha palavra, eu sou Deus que te sara, Deus que te cura. Ele virá com uma cura, mas existe condição para algumas curas. Pode falar. Conheci um pastor em Alto Rio Novo, que ele era muito... Não sei se você conheceu o pastor Teodorico. Pastor Oscar, ele foi membro dele lá. O pastor Oscar, ele trabalhou com ele. E ele era um homem de Deus, viu, irmão? E ele orava, e Jesus curava a enfermidade de outros irmãos, de outras pessoas, mas ele morreu com aquela enfermidade. Jesus não permitiu, Deus não permitiu que aquela enfermidade saísse dele, não. Pastor Teodorico, em Alto Rio Novo aqui. E isso aí é cabível de acontecer com qualquer um de nós. Os irmãos percebem que quando o Ezequias lá, Isaías 38, se não me foge da memória, existia uma doença mortal sobre ele. Uma doença mortal. E a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, um ato de humilhação. Então um refrão de um louvor diz bem assim: muitos querem suas mãos, mas nós queremos os teus pés. Mãos, no sentido de abençoar. E quando fala que muitos querem os pés, num ato de humilhação. E ele orou ao Senhor, e Deus trouxe o profeta Isaías dizendo: a partir de hoje Deus te dará mais 15 anos de vida. Então
nós temos direto esse contato com Deus. Nós temos. Mas às vezes a dúvida toma conta do nosso coração. Será mesmo que vai acontecer? Será que vai acontecer isso? Será se eu fizer isso? Então Deus, o que Deus quer que nós, como o apóstolo Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo de número 1, se não me faz memória, que Deus quer usar as coisas loucas deste mundo. E ele fala assim: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Então Deus quer fazer coisas no nosso meio extraordinárias. Deus quer mostrar para nós o teu poder. O que faz o poder de Deus. E nós temos esse poder. Ele falou ali em Coríntios, ele falou assim, eis que eu vos dou o poder. Nós temos o poder de Deus sobre nós. Nós temos. O poder dele está sobre as nossas vidas. Daquele que está continuamente, paulatinamente ali, servindo ao Senhor. Pastor, lê para nós aí, fazendo um favor, o ponto 3 aí. Se eu quiser fazer um comentário, fique à vontade. Isso. Valendo. Então a leitura que foi feita através do nosso pastor, irmão, é que os números de enfermos dentro era grande. Então Jesus se compadecia do enfermo. Ele se compadecia do enfermo. E às vezes está faltando em nós o compadecer. Às vezes está faltando o compadecer. E Jesus mostrava na prática que os milagres eram feitos, os milagres aconteceria e acontecia através da pessoa de Jesus. Jesus era humano como nós, a pessoa do Filho de Deus. E esse dia eu falei, um rapaz estava fazendo uns comentários sobre milagres. Aí ele falou, mas Jesus era Deus, ele fazia milagre, aquilo tudo. Não. Jesus, ele mostrou para nós que para as coisas acontecer tinha que orar. Jesus mostrou para nós que para as coisas acontecer tínhamos que consagrar e jejuar. Falei com ele, Jesus mostrou para nós. Aí então você está dizendo para mim que se Jesus não orasse, não jejuasse, ele não faria milagre? Não. Porque alguma coisa ele tinha que nos ensinar para as coisas acontecer. Alguma coisa. Ele não veio, eu falei para ele não veio com esse propósito de não fazer nada. Ele veio com o propósito de fazer alguma coisa. Então essa pergunta sua não cabe. Eu estou lhe dando uma resposta qual que, conversando com ele. Uma conversa nós estamos tendo. Falei com ele. Então se a igreja não buscar, não encher o poder, vai acontecer milagre? Não, então pronto. Se você não ora e querer expulsar um demônio, o demônio sai? Não. Se você não jejua expulsar um demônio, o demônio sai? Não.
Então a condição do demônio sair é jejum e oração. Ele mostrou isso para nós. E eu falando para ele, Jesus como um homem, matéria física, como filho de Deus, ele tinha que orar, que buscar para resistir os ataques e as afrontas do inimigo. Tinha que orar, tinha que buscar. E eu falando para esse rapaz, porque se Jesus não ora, Jesus não orasse, não se consagrasse a vida ali, que indução ia ter para poder fazer alguma coisa? Não, nada, não ia fazer nada. Porque o que ele veio fazer é nos ensinar. Ele veio nos ensinar. Eu falando com convicção para ele ali, ele... você pensa de um jeito, eu penso do outro. Correto, eu estou pensando de acordo com a luz da Bíblia. Não sei qual é a forma que você está pensando. Então, as enfermidades que eram curadas através de Jesus foram enfermidades a qual que o povo não tinha a condição até mesmo de levar alguém a um médico, a um hospital. E existe hoje os curandeiros também, tá, irmão? Tem muita gente indo em curandeiro aí, né? Vou te dar a palavra. Tem muita gente indo em curandeiro, pessoas indo em centro de macumba para poder ser curado, pessoas participando de candomblé, magia negra, mesa branca, mesa vermelha, mesa preta. Isso tudo para buscar a cura. Outros buscam a cura sentimental, outros buscam a cura espiritual. Então isso aí é tudo mentira. Porque a verdadeira cura, ela vem de Jesus. Pode falar. Manel, você auxilia ali, por favor. Depois o pastor vai falar. Aqui, irmão, nós voltando um pouco sobre Israel, nós vemos que diz aqui o escritor, né, baseado em Jeremias 17, ele diz que o remédio ou a saúde para o povo de Israel dependia da obediência a Deus, né? E também eles eram curados, não precisava de médico, ninguém precisava ir a médico. Deus curava plenamente o seu povo. Então, aqui foi dito agora aqui, diz que dependia da obediência. Nós temos um hino aí que alguém canta. Essa é a condição. Que bem-aventurado serei se eu ouvir a voz de Deus. Abençoado serei, abençoado serei quando eu ouvir a voz de Deus, né? Importante isso, né? Quer dizer que esse escritor deste hino, ele teve a luz mais ou menos no capítulo 28 de Deuteronômio, né? Onde ali foi exposto as bênçãos e a maldição naqueles dois montes, né? Quer dizer que então, se o povo ouvisse a voz de Deus, os males não aconteceriam. A sua criação seria próspera. Aonde ele colocasse as suas mãos, Deus abençoava, né? Isso aconteceu interessante um dia comigo. Eu fui fazer um muro para um cara lá em cidade continental. Aí o irmão do cara falou assim, esse muro vai cair, porque o terreno era declinado, né? Aí eu lembrei dessa passagem e falei, não, meu filho, o problema aqui é que Deus promete em sua palavra, que é onde nós colocarmos a nossa mão, Ele nos abençoará, se nós andarmos em obediência à sua vontade. Correto. Então, fácil, né, irmão? Eu estava pensando aqui que esses dias um amigo meu levou o filho no hospital e o médico falou assim, rapaz, esse problema aí é espiritual. Olha, o médico falou que o problema era espiritual. Então
alguém da medicina está dizendo que o problema é espiritual. Alguém da medicina. Então eles sabem que às vezes algumas doenças ou outros tipos de... sabe que é só Deus que pode fazer. O senhor queria falar, pastor? Está higienizado já. A prioridade do Evangelho é salvação. Aí o próprio escritor ele vai nos explicar o porquê que Jesus fazia os milagres. Aí ele vai dizer, mas no entanto, por causa da miséria humana, aí Jesus operou, mas a gente tem que entender assim, a prioridade do Evangelho é a salvação. Aí eu volto no que o irmão João colocou do pastor lá, de um novo. Porque se a gente for analisar, o próprio texto aqui, o escritor vai colocar, ele realizou muitos milagres, mas teve pessoas na época de Jesus que não foram curadas, Não. como acontece hoje. Então a gente tem que entender o seguinte, a prioridade do Evangelho não é a cura é um acréscimo. Isso aí. Jesus ele realizou curas, mas teve pessoas, aí você vai ver, apesar de a gente não sabe se realmente não teve mais, mas Paulo ele tinha um problema, Alguns como enfermo. Médico. Solicitados, né? Mas ele tem essa percepção. Os artefatos. Yes. E eu mesmo estava pensando, essa pessoa não consegue voltar. Ver o histórico da pessoa, cheio de problemas, e vi pessoas saudáveis, conheci amigos dele, e você falar assim, não, você não vai ficar na universidade, a pessoa que está na situação pior, e aquele que você achava que não ia acontecer nada, você achava que não ia acontecer nada, Vê óbito. e o outro saiu, Só Deus para entender o porquê que uns vão e outros ficam. E o que era para ir por causa de muitos problemas, não foi. Então, só Deus, às vezes, para compreender a humanidade. Só Deus que nos compreende. Então ele falou, bem colocado, a visão do pastor, bem colocado. Então o próprio Jesus teve compaixão, né? E a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. Então, como foi falado dentro de alguns a tempos diferentes, vamos dizer assim, Lucas escreve para alguém, vamos dizer que Lucas vai dizer assim, Jesus veio para poder salvar. Há outros que escrevem dizendo que Jesus veio para ensinar. Então há formas, até contexto diferente, como o pastor falou.
Então, dentro da lição que o Montresso trouxe aqui, que ele falou assim, que Jesus, a prioridade era a salvação. E Jesus não escolheu as maiores classes e nem as menores. A salvação é para todos. Para todos. Mas vamos lá, vamos caminhar. Se alguém quiser fazer algum comentário, só levantar a mão. A cura divina como parte da salvação. O item 2. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes desta palavra profética no Novo Testamento que mostra com clareza que salvação e cura divina caminham juntos. Ponto 1. Salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor de seu povo, como o livramento da escravidão, da fonte, da forma, o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder, da maldição do pecado e a restituição do ser humano, a comunhão com Deus. Deus propôs a salvação para todas as pessoas. E as condições para isso são a fé em Jesus e o arrebatamento dos pecadores. Arrependimento dos pecadores. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos. Mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. A condição do arrependimento, podemos ver que alguns textos falam que Jesus veio salvar, libertar, como isso porque existem algumas condições para o homem. Existem algumas condições para o homem. Eu estava estudando um texto lá em casa, muito importante, a respeito dos povos, deixa eu lembrar o nome dos povos aqui, a qual que esses que invocam lá, esqueci o nome deles, não fugiu da memória. Hã? Não entendi. Isso, perdão, é muçulmano. E eu fui observar a cultura, a tradição, a cultura desse povo, a forma que eles trabalham. E é totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente da forma que nós pensamos, da forma que nós adquirimos esse conhecimento aqui em relação às doenças. Totalmente diferente. E nós sabemos que Jesus, ele nos ensina de uma forma, mas existem outras pessoas com pensamentos diferenciados. Mas nós cremos no ensinamento de Jesus. Cada povo tem a sua cultura, cada povo tem a tradição, cada povo tem seu ensinamento. Alguns batem, outros não. Então cada um pensa de um jeito em relação às enfermidades, cura, saúde pública, em relação às curas do próprio Deus no Antigo Testamento. Porque existiam os rabinos, os rabinos mestres, existia uma tradição lá que para eles colocar a mão, maturar para ler
para fazer alguma prece, alguma coisa, eles tinham uma tradição de lavar as mãos ali, por mais ou menos, se não me foge a memória, 7 vezes. E existiam, aí a gente pensa assim, meu Deus, será que é a doença do toque? É assim, do toque, né? Que a pessoa tem sensibilidade à limpeza, mas não é não. É zelo. É zelo por aquilo que eles professam, a fé. É zelo, eu observando aquilo ali. E eu falei, às vezes, nós tocamos, sabe, essa palavra aqui, às vezes, de qualquer forma, de qualquer jeito. Às vezes nós trabalhamos, com a mão suja, toda, né, pega ali de qualquer forma, de qualquer jeito. E eles não. Eu estudando, vendo sobre a cultura desses povos, eles fazem toda a higienização para poder tocar, para poder ali fazer alguma prece ali. Então isso que às vezes nós precisamos de parar e analisar e ver que nós podemos, com toda veemência, com toda crença, com toda fé, de entender que nós podemos exercer essa vamos colocar como essa tarefa de curar. Aí um colega falou assim que ia viajar para um canto para fazer um curso de libertação. Aí eu não vou tocar na fé, cada um pensa de um jeito. Só que a nossa mente, ela vai mergulhando na Bíblia. Quando as pessoas falam algumas coisas, a nossa mente vai mergulhando na Bíblia e nós vamos analisando e vendo que será que é desse jeito? Necessário fazermos curso para libertar. Não sei se vocês estão me ouvindo falar. Eu quero falar muito. Então, minha mente mergulhou na Bíblia quando fez esse comentário. Então, assim, irmãos, nós sabemos que Jesus é que cura e que liberta. Não existe na face da terra esses tipos de ensinamento. Não, existe, mas a prática verdadeira é Jesus que faz. É Ele que liberta, Ele é que salva, Ele é que cura. E através de nós, que somos ovelhas, salvos pelo poder do seu nome, é que Ele vai nos usar, que Ele quer nos usar. O Jesus quer nos usar para acontecer essas manifestações de cura, milagre, poder. Eu presenciei um milagre. E é por isso que às vezes as pessoas param na caminhada por elas não terem, às vezes, experiências com Deus. E as experiências com Deus, às vezes, nós precisamos de ter, porque as experiências contribuem para o firmamento do homem com Cristo. As experiências contribuem. Eu tive experiências com Deus em relação a milagres, a coisas instantâneas. Então Jesus nos ensinou isso. Às vezes nós queremos ver só o outro, o milagre do outro. E o nosso? E os nossos milagres? Então é isso que às vezes nós temos que parar para analisar. A cura divina. A cura divina é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo
restaura, através do poder do Espírito Santo, restaura física ou emocionalmente. Aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo, é tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doenças. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Lucas era médico, mesmo assim o milagre acontecia. O milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina, mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades, a ministração, a unção como óleo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor sobre os enfermos. E é verdade, como o comentário se trouxe aqui para nós a respeito da enfermidade física, enfermidade emocional. Às vezes o homem procura o psiquiatra. O psiquiatra trabalha numa área emocional, da mente, do ser humano. Às vezes o médico trabalha em outras partes, doença do corpo. Uma febre, você não vai ao psiquiatra. Uma dor ou problema de rins, não vai procurar o psicólogo. Então cada um está relacionado, para que estudou a parte do corpo humano. Então se o camarada está com dor no tornozelo, ele não vai procurar, vamos dizer assim, o psicólogo. Não, ele vai procurar alguém que trabalha na parte do pé, dos pés ali. Então, às vezes nós temos que analisar essas formas essas doenças que vêm sobre o ser humano e compreender e entender de que os médicos sim têm uma parte muito grande na contribuição, mas como o homem espiritual, físico nós somos, nós temos que entender de que Jesus é o único que cura. Aí ele fala, mesmo a medicina trabalhando ali, nós vamos voltar para Jesus e a glória. A glória é para Ele, o poder é para Ele, a honra é para Ele. Então, às vezes, essas enfermidades que vêm sobre... Existem as enfermidades também espirituais, tá, irmãos? As enfermidades espirituais. As espirituais é a que nós temos que também cuidar a cada dia mais os enfermos espirituais. As pessoas que estão enfermas espirituais, que precisam também de ajuda. E essa ajuda do enfermo espiritual, ela não depende de médico. O enfermo espiritual não depende de doutor. O enfermo espiritual depende do milagre, do ensinamento da palavra de Deus. Esse dia tinha um rapaz, eu converso com muitas pessoas, e ele falando que o irmão dele estava enfermo espiritual. Aí eu pedi para ele poder trazer, discernir que tipo de enfermidade espiritual ele estava sofrendo. Aí ele foi falando para mim. Eu falei, qual é o tipo de enfermidade espiritual? E ele disse que foi produzido por demônio. Eu falei,
enfermidade a qual que ele está falando, que era produzido por os demônios. E eu falei, e essa enfermidade que foi posta, que está sobre ele, no corpo, como é que é? Porque os enfermos espiritual é o fraco, vamos dizer assim, pessoas doentes espiritualmente, que não oram mais, que não buscam mais, não jejuam mais, não ouvem mais, não conseguem mais ouvir a palavra. É o enfermo espiritual. Agora, o que você está falando é o físico, um físico, através de um agente que é espírito, demônio é espírito, do mundo maligno, que lançou sobre ele. É, correto. Então, existe um enfermo espiritual, agora existe um enfermo que foi a enfermidade produzido por alguém do mundo espiritual, por entidade do mundo espiritual sobre a carne dele. Que esse alguém do mundo espiritual é os demônios do mundo espiritual. Agora, a enfermidade espiritual que você está falando, às vezes, enfermidade espiritual, é daquele que não quer fazer mais nada para Deus. Com certeza. Quando Deus permite, acontece. Não adianta que Jesus, irmão, vou falar com os irmãos aqui, Marcos capítulo de número 16, Marcos 15, ou 16, Marcos 16, fala bem assim, se beberes ou comeres alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, está escrito lá isso assim, não me faz da memória. Só que, se nós tivermos consciência do problema, fará dano sim. Fará dano. Se comeres ou beberes alguma coisa mortífera, vamos dizer assim, porque de repente nós somos um pouco ingratos. Quando recebemos aí um doce, uma bala, alguma coisa, nós não oferecemos ao Senhor primeiro, né? Um costume, para depois consumirmos, ou ingerirmos. Nós vamos logo pegando e desabrindo aquilo todo ali e tal, e ingerindo para dentro. Então existe coisa, se nós fizermos consciente, fará dano sim. Fará dano. Virá o problema. Virá o problema. Agora, se nós comermos alguma coisa, ir num local, em algum, sei lá, alguma festa, algum lugar, e comer alguma coisa, e nisso ali, né, pessoa, às vezes, você come sem ficar sabendo, se você não tiver consciência do que você come, está comendo, não fará dano algum. Se comeres ou tocares, beberes alguma coisa, não foge da memória o versículo, não vos fará dano algum. Mas se o homem fizer consciente, virá o dano. Morreu. Então nós temos que entender que as enfermidades que Jesus cura, os médicos dão o caminho para os remédios em relação à medicina, porque os irmãos sabem que se a dor de cabeça tomar um comprimido aí, alguma coisa, a dor de cabeça vai embora. É a pressão do dia a dia que gera a dor de cabeça, e se o irmão tomar, vai embora. Agora,
necessário. Às vezes, existe algumas dores de cabeça, problemas de saúde, que às vezes ele vem repetidamente. Vem hoje, depois vem de novo, vem de novo. Então isso aí, que vem assim, diretamente, é para Jesus. Por quê? Porque às vezes nós fomos no médico, tomamos remédio e nada aconteceu. Aí é necessário invocar o nome do Senhor. Pode falar, pastor. Prevenção. Prevenir. Hoje, até que graças a Deus, as coisas estão mais esclarecidas. Mas a gente já teve um tempo aí, a gente já teve nada ali. Tinham muitas pessoas que perderam a vida com enfermidades que poderiam ter sido curadas da medicina, que eram situações preventivas. Né? Por exemplo, hoje nós temos a nós temos aí algumas doenças de câncer de próstata, né? E algumas doenças mais que são doenças que tem como, por exemplo, prevenir, né? E às vezes, por ignorância, a gente já viu muitas pessoas que podem ter perdido a família, pessoas só porque tinham aquela mentalidade que eles não poderiam fazer um exame preventivo. E aí a doença veio e perderam a vida ainda. Uma pessoa saudável, que não tinha problema de outro problema de saúde. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de hipertensão, ele sabe que ele tem que tomar o remédio. Tomar. Né? Aí, não, eu sou crente, eu não vou tomar isso não, porque eu sou crente, a Bíblia diz que Deus é você que tinha prioridade. Aí, Não, isso é ignorância, né, pastor? Isso é ignorância. Você está vendo que se o médico está de médico, eu vou fazer isso. Não vai ser médico, vai tomar o remédio. Não vai te interferir, nada, você vai viver do mesmo jeito. É o que foi falado. Se obedecer, os médicos, como na medicina, eles, com conhecimento da medicina, sabem qual é o problema que vai, e o remédio que vai resolver esse problema. Então, Romanos 13 diz que nós somos sujeitos a obedecer às autoridades da terra. O que vocês me dizem isso? Ali ele está como uma autoridade constituído por Deus. Por Deus. Então é autoridade. Então, se nós obedecemos às autoridades, nós vamos nos sair muito bem. Porque as pessoas entendem que é só Deus que é autoridade. Não é só Deus que é autoridade. Existem as autoridades terrenas. As autoridades para nossas vidas espiritual. Para a nossa convivência espiritual e um lado de salvação. Agora, a administração terrena, as autoridades terrenas, nós temos que obedecê-la. As autoridades terrenas. Apocalipse, né? Tem. Numa linguagem figurada, né? Ali as folhas dela era para a saúde das nações. Mas ali as nações estão no céu já, né? O povo está no céu. Pensando, meu Deus. Mas é o ensinamento da palavra de Deus. Dentro da... Não, pode falar. Não. Mas aquele ali é no milênio? Capítulo 22, então faz a memória? Sim. Entendi. Mas então, às vezes, as enfermidades são para ser sanadas, curadas, né? 22:2, Apocalipse 22:2. Então, quando fala alguns entendem como um ato simbólico, na presença, na pessoa do próprio Jesus, né? Na pessoa do próprio Jesus, e a única que não vai passar é o ensinamento da palavra. Então, o ensinamento da palavra não vai passar. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não. Então, quando estivermos com Cristo, ainda nós continuaremos ouvindo a palavra.
Aham. Hoje, irmãos, a paz do Senhor para os irmãos, em relação a essa questão da gente buscar se precaver, mas hoje a gente tem que ter muito cuidado também, pastor, acredito eu, da minha interpretação, que tem muito médico negligente hoje, né? Então a gente tem que buscar, claro, recursos da terra, né, que foi nos dado, que Deus permitiu, e principalmente de Deus, porque há médicos, irmãos, que eu passei por um problema na pandemia, fui começar a me tratar, o médico me deu um remédio que me causou um outro problema pior. Eu cheguei, fui no consultório dela e falei com ela. Falei, poxa, doutora. Aí ela me prescreveu um outro medicamento que me causaria menos dano. Mas assim, ela poderia ter me prescrevido o outro medicamento que causaria menos dano, mas ela preferiu causar o outro. Em cada pessoa há um efeito colateral, né? Cada pessoa age de forma diferente. Mas assim, igual nós estamos estudando, há doenças que são espirituais, coisas que você faz exames, que você... Eu achei que eu estava com problema no coração, eu falei com os irmãos aqui, fui no médico, não tinha problema de coração. Eu achava que tinha, mas era algo espiritual. Teve uma irmã também que passou pelo mesmo problema. Então, além de nós estarmos passando por esses problemas, que nós estamos aqui, nós não estamos livres, né? Nós comentamos a respeito de Jó, Deus permitiu Satanás tocar na vida física de Jó, né? Ali foi uma permissão de Deus, e também Deus às vezes permite isso acontecer em nossas vidas, né? Eu acredito, a minha interpretação, para nos capacitar, e a gente sofre vários tipos de ataque, de diversas formas. Então você não pode deixar de acreditar que o médico está ali para te prejudicar, mas você também tem que ficar atento a tudo, né? Você também tem que se precaver, porque tem dentro da minha casa também a minha mãe, que foi fazer um tratamento, ela nunca teve problema cardíaco e passou a ter arritmia cardíaca depois do tratamento, né? São cada coisa que acontece que só às vezes a pessoa fica com medo, eu não vou me tratar não, que se eu me tratar, se eu deixar de tomar um remédio eu vou ter um problema. A gente não pode ter esse tipo de pensamento, a gente tem que buscar sim, né? Principalmente ajuda divina, procurar se cuidar. E outra coisa também importante do nosso ponto da nossa lição, quando Deus está preocupado com a questão da alimentação, e há muitas pessoas que sabem que tem um problema, e aí elas continuam ali se alimentando. Uma vizinha do lado da minha casa, ela morreu justamente por causa disso. 32 anos de idade, ela tinha diabetes no estado super avançado, e ela não se tratava. Ela falou, não vou me tratar não, para quê? Aos 32 anos de idade ela morreu. Justamente porque ela não quis se tratar, não quis se cuidar. Foi dado para ela a solução do problema, que ela pudesse mudar, reverter a situação da vida dela. Mas ela não quis, ela preferiu continuar ali se alimentando daquilo que fazia mal para ela, né? As pessoas sabem que você sabe, mano, que você não pode comer gordura demais, você continua comendo gordura demais. Sabe que não pode comer catunim demais, continua enfiando a cara no catunim de nós. E há pessoas que são assim, irmãos, não, Deus cura, Deus é maravilhoso, né? Deus, ele é maravilhoso, Deus é misericordioso, mas não devemos tentar o nosso Deus. Obrigado, Luiz. E isso corretamente, irmãos, só rapidamente para entregar, para ver o... Acho que a Edilane levantou o dedo, né, Edilane? Então não. Meu pai, ele tem 3, acho que é mola, né? Saxafena. Isso, ponto de safena. No coração. Na madrugada que ele passou mal, eu estava lá e fiz compressão no peito dele para segurar, né? Para ver, através do milagre que Deus estava fazendo ali. Aí Deus fazia um milagre, eu orei ali, Deus fez um milagre, levamos para o hospital, chegou lá, o médico colocou 3. Um dentro de uma, na outra e na outra, 3. Só que não para de comer óleo, de comer gordura. Então, o que uma pessoa dessa vai gerar? Morte. Então, a desobediência levou também minha mãe para o hemodiálise. Minha mãe faz hemodiálise há 8 anos. Desobediência. Eu sempre orientei para tomar água e mais água, e na época que ela ingeria bebida alcoólica, não queria saber de água. É só bebida, e tal, na Pedra Azul, coisa pesada mesmo. Então gerou isso, os rins, secou, hemodiálise, 7 anos, 8 anos. E ontem eu estava falando de Jesus para ela, a gente conversando, né?
ter fé agora, né? Se o Senhor se partir, Deus vai dar um bom lugar. Já são 9h50. Eu vou parar por aqui. Diz o irmão para se colocar sobre os pés. E nós devemos compreender que existem os desafios. Existem os desafios, sabe? Os desafios para uma boa alimentação. Existem os desafios espiritual. Existem as formas de desafios. Então, para uma boa alimentação, existem os desafios muito grandes. E a vida espiritual também existe desafio. Oração, jejum e outras coisas mais. Agora, o desafio da alimentação saudável é deixar de comer aquilo que de repente está sendo excessivo e que pode gerar um dano, um mal. Uma alimentação regrada. E graças a Deus que Deus tem nos orientado aí nessa área. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse dia que o Senhor concedeu a nós de estarmos aqui. Essa é a palavra que o Senhor falou aos nossos corações aqui nessa manhã. Tome cada pessoa que veio aqui, ó Deus, ouvi-lo, a voz do Espírito Santo, e que nós ouvimos aqui, nós venhamos colocar em prática. Pai querido, nós precisamos a cada dia mais de buscar, ó Deus, a cura para dentro dos nossos lares, a cura espiritual, ó Deus, a salvação de almas. Isso, Senhor, é uma incumbência da igreja, de orar, de buscar e de ensinar a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que entraram aqui, visitante, toma nas Tuas mãos. Repreenda todo mal, leve em paz para os lares. Nós cremos no poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Pastor Alexandre, não, pastor.